governo federal enviou para a Câmara dos Deputados uma proposta de emenda constitucional para alterar o regime fiscal. A PEC 241 estabelece o novo teto para gastos dos três poderes com vigência de 20 anos. E para nos ajudar a explicar um pouco mais sobre essa medida, eu converso agora com o ex-ministro da Previdência e atual presidente do Instituto CNA, Roberto Brant. Seja bem-vindo. É um prazer. Bem, vamos explicar um pouquinho melhor, né? Começando a explicar o que significa, o que é essa PEC do teto. Perfeitamente. Vou tentar explicar da maneira mais simples possível. Essa PEC é uma emenda constitucional que ela estabelece que os gastos do governo federal em cada exercício serão iguais às despesas do ano anterior, corrigidas apenas pela inflação. Então, os gastos não vão deixar de crescer, só que vão crescer na proporção da inflação. Por exemplo, se as despesas desse ano de 2016 fossem R$1 milhão, no ano que vem a inflação seria os gastos seriam R$1 milhão, mais a inflação ocorrida nesse ano. Por exemplo, a inflação vai ser 7%. Então, as despesas do ano que vem não poderiam passar de R$1.070.000. Por que isto? A verdade é que desde 1997 até agora, as despesas do governo federal têm crescido, em média, a 6% acima da inflação. Não todos os anos, mas em média. Ora, esse aumento só foi possível no primeiro momento por causa do aumento dos impostos. Quando nós votamos a Constituição, os impostos brasileiros representavam 25% da renda nacional, do PIB. Hoje eles já representam quase 33%. Então houve um aumento de quase 8% dos impostos. Claramente a população brasileira não está disposta a pagar mais impostos. Uma tentativa do governo anterior de introduzir novamente a CPMF, o imposto do cheque, fracassou em virtude da reação enorme na sociedade brasileira, nos formadores de opinião, e o governo teve de recuar. Então, nós sabemos que daqui para frente nós não podemos aumentar os impostos. Se nós continuarmos aumentando as despesas ao mesmo ritmo do que elas vinham crescendo até agora, isso vai significar um aumento absurdo do endividamento. Então, é a primeira medida do governo Temer. Nós estamos envolvidos numa grave crise fiscal, é o primeiro problema do país. O país está com déficits, ou seja, o governo está gastando mais do que arrecada há 3 anos. E em números enormes. Em 2015 e 2016, o excesso de gastos em relação às receitas tributárias foi de 10%. Ou seja, em cada ano nós estamos gastando 600 bilhões de reais a mais do que arrecadamos. Isso transforma-se em dívida pública. A dívida era de 55% do PIB em 2013. Em 2016, ela se aproxima de 70%. E se as coisas continuarem inalteradas, esse endividamento vai crescer exponencialmente e certamente chegará, dentro de 2 ou 3 anos, a 90% do PIB, que é um valor que internacionalmente se considera a partir do qual o país se torna insolvente. Então, a primeira medida de restauração do equilíbrio fiscal, o melhor nome dessa PEC não é PEC do teto, é PEC do equilíbrio fiscal, é estabelecer isto. As despesas vão poder continuar crescendo. Você não pode simplesmente parar um barco que está em alta velocidade ou parar um carro de alta velocidade. Ele sempre vai ter de continuar ainda se deslocando um pouco. Mas, através de um processo gradual, ele vai fazer com que as despesas só podem crescer em proporção da inflação. Então, essa é a primeira medida do governo Temer. Se essa medida passar, nós teremos dado um grande passo para restabelecer uma trajetória de equilíbrio das contas públicas nos próximos anos. A aprovação dessa proposta de emenda constitucional vai permitir que nós projetemos uma trajetória de reequilíbrio paulatino e progressivo das contas públicas brasileiras, que é uma condição indispensável para você baixar a taxa de juros, diminuir a inflação e recuperar a capacidade de fazer a economia crescer. Então, nós esperamos que o Congresso apoie essa medida, que
é um trâmite difícil, uma emenda constitucional. Ele tem de passar em 2 votações na Câmara, seguir para o Senado e lá também passar por 2 votações. Se o Congresso, porventura, recusar a aprovação dessa medida, nós vamos estar numa situação extremamente perigosa, porque nós vamos aprofundar o desequilíbrio que já estamos vivendo e vamos passar uma sinalização muito negativa para os agentes privados, para os produtores, os investidores, os empresários de modo geral, porque eles certamente anteciparão que logo, logo o país entrará em insolvência. Então eles vão retrair seus investimentos e a economia com isso vai crescer menos ainda. E aí a receita de impostos diminui mais ainda. E aí o desequilíbrio se torna maior ainda. Então nós estamos numa encruzilhada da vida nacional, de sorte que essa proposta de emenda constitucional ela terá um efeito estratégico em relação ao destino que nos espera daqui para frente. Ministro Branche, é preciso realmente frear os gastos públicos? Essas mudanças são necessárias? Eu diria até que não são mais que necessárias, elas são indispensáveis. Porque como os gastos públicos estavam crescendo muito acima da inflação e como não pode mais haver aumento de impostos, nós estaríamos expostos a um crescente endividamento, que já está altíssimo. E o problema do endividamento público brasileiro é muito grave, porque enquanto os países ricos do mundo, os Estados Unidos, Europa, os governos têm um endividamento alto, mas eles pagam uma taxa de juros muito baixa por esse endividamento. Nos Estados Unidos, um título do Tesouro de 30 anos de prazo paga 2% de juro. Aqui no Brasil, a nossa dívida é rolada quase que diariamente, uma parte grande dela, e a taxa de juros é de 14,5%. E por que é 14,5%? É maldade do governo ao estabelecer esse juro? Não, é o juro que os tomadores dos títulos brasileiros exigem, porque como a dívida é alta demais, o risco de calote na frente é muito grande, e com isso as pessoas se protegem através de uma remuneração mais elevada. Eu acho, no momento, que há um clima muito favorável no Congresso Nacional. Uma das razões, não a razão jurídica, mas uma das razões políticas pelas quais foi possível o impeachment e a substituição de um governo por outro, foi a percepção da sociedade, de modo geral, de que nós estamos caminhando para uma ruína fiscal e que o país precisa urgentemente recuperar a capacidade de crescer. Nós ainda somos um país pobre, nós temos 12 milhões de desempregados, ou seja, são 12 milhões de famílias brasileiras, 40 milhões de brasileiros que estão com problema de sobrevivência. Dos mínimos necessários para a sobrevivência com dignidade. Então, essa é uma situação que é insuportável e que não pode prosseguir. De sorte que eu acho que há um clima adequado na sociedade brasileira nesse momento e o Congresso vai responder a isso. Embora alguns setores políticos vão querer atribuir a essas medidas um caráter regressivo, que não é verdade. Na verdade, nós não estamos cortando gastos. Nós estamos apenas disciplinando o seu crescimento. Eles vão continuar crescendo, mas apenas na proporção da inflação do ano anterior. Presidente do Instituto CNA, Roberto Branche, nós vamos fazer um pequeno intervalo e já retornamos com o Produtor Quer Saber, hoje falando sobre a PEC do Teto.